Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Lucas Assunção está online. Boa noite, professor. Tá ok. Estou ouvindo, sim. Beleza, Lucas. Os demais que estão aqui na sala vão acessar? Você vai acessar também? Como é seu nome? Alexandre vai acessar? Pronto, eu vou dar início aqui, tá? Essa aula ela será dividida em duas etapas. A primeira etapa, a parte teórica, tá? Depois a gente dá uma pausa de 10 minutos e nós vamos para depois nós vamos para a parte prática no software Visual G, certo? Então vocês estão enxergando aí meu slide? Sim, sim. Opa, vocês estão enxergando aí meu slide, né? Tranquilo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. E aqui é, pronto, aqui ficou melhor. Hum, Vamos lá. Tá no grupo. Então vamos lá. Nessa segunda unidade, nós estamos estudando a parte de estruturas de dados. A estrutura mais primitiva de dados é uma variável por si só, que basicamente abriga um tipo de dado e um dado só. Sendo que nessa parte de estrutura de dados, a gente estudou a primeira estrutura de dados foi a estrutura de dados chamada de vetores. Então, nós estudamos que os vetores são estrutura unidimensional que possui mais de um tipo de dado. Sendo que no vetor, você tem todos os dados do mesmo tipo primitivo. O que isso quer dizer? Que dentro do vetor, ou você só vai ter dados do tipo inteiro, do tipo real, ou do tipo caractere, ou seja, dentro daquele vetor você vai ter só um tipo de dado e ele é unidimensional. Isso quer dizer que para você ter acesso a qualquer dado desse vetor, você precisa apenas se referenciar apenas com um índice. Nós demos o exemplo aqui de um prédio onde em cada andar tem apenas um apartamento. E aí você vai precisar dizer apenas o número do andar para chegar naquele apartamento. Sendo que nós estudamos uma segunda estrutura de dados, que é a estrutura de dados chamada de matrizes. Essa estrutura de dados, ela é caracterizada por ser multidimensional, ou seja, você tem mais de uma dimensão. E fazendo também a comparação com um prédio, nós temos agora, além de ter um prédio, nós temos em cada andar mais de um apartamento. Então, para você chegar no apartamento, você vai precisar do número do andar e do número do apartamento. Né? O apartamento fica no terceiro andar, número 302. No quinto andar, número 501. Ou seja, você vai precisar sempre de dois índices para obter, para ler um dado. Sendo que as matrizes, basicamente, você vai ter apenas um tipo de dado primitivo, ou seja, você vai ter que aquela matriz é só do tipo inteiro ou só tipos de dados caractere. Já na estrutura de dados chamada de registro, que é o tema da aula de hoje, você vai ter vários tipos primitivos, um ou mais, né? Na verdade, pelo menos dois para se considerar um registro, visto que o registro é uma estrutura de dados compostas, tá, com vários tipos primitivos, né? Pelo menos dois. E fazendo uma rápida comparação,
fazendo uma rápida comparação aqui, é interessante que nós podemos comparar um registro com uma identidade. Então, na identidade, você tem diversos tipos de dados. Você tem o nome da pessoa, você tem a data de nascimento da pessoa, você vai ter o número do RG da pessoa. Na nova identidade, tem até o número do CPF da pessoa. Enfim, você tem vários tipos. E é interessante que no verso dessa nova identidade tem até a impressão digital da pessoa. Enfim, na identidade você tem um registro onde você tem vários tipos de dados. Já, aí eu coloquei aqui, carteira de identidade com diferentes tipos de dados. Um outro exemplo é um cartão de embarque. Então, imagine que você vai viajar, seja de avião, seja de Uber, né? Pode até ser de Uber, ou de ônibus, enfim. Quando você compra a sua passagem, ou você programa lá no Uber, naquela tela ali, ou naquele papel, na etiqueta, ou no cartão, que seja, você vai ter vários tipos de dados. Você vai ter o nome do passageiro, você vai ter a data da viagem, você vai ter, se for o caso, o número da poltrona, o horário, a idade da pessoa, você vai ter a origem e o destino, enfim, você vai ter diferentes tipos de dados. E se nós fôssemos interpretar esses tipos de dados aqui, nós iríamos ver que, por exemplo, o nome do passageiro é do tipo de dado caractere. Então, você vai ter o nome da pessoa ali, né, do tipo caractere. Já o número da passagem, a data, a poltrona, a idade, é do tipo inteiro. Então, você poderia ter outros tipos de dados. Mas veja que em uma estrutura, você tem diferentes tipos de dados. Na identidade, o nome seria do tipo caractere, o CPF seria do tipo inteiro, a data de nascimento seria do tipo inteiro também, por exemplo, o número da identidade seria do tipo inteiro. Então, é muito importante nós entendermos essa estrutura de dados, porque na programação isso é fundamental quando nós estamos construindo o nosso programa, nosso projeto, vai chegar um momento que você vai precisar construir uma estrutura de dados diferente, né? Então que eu falei isso lá atrás que para você fazer é, uma estrutura de dados diferente, você vai precisar unir vários tipos primitivos, tá? Então é, é muito importante você saber da importância disso, né, no seu projeto. E aí, ó, eu coloquei aqui, os registros são chamados de conjuntos heterogêneos de dados. Heterogeneidade, ela é definida porque os tipos de dados, eles são diferentes, né, dentro da estrutura. Então, uma variável tipo registro é uma variável composta pois possui diferentes tipos primitivos e engloba um conjunto de dados. E antes de usar a variável tipo registro, é necessário definir os tipos primitivos de cada campo. Então vamos aqui para um exemplo mais prático aqui. Se você olhar aqui, ó, se nós fôssemos definir uma variável tipo registro, então, por exemplo, você iria definir aqui uma variável chamada registro, um registro, na verdade, uma estrutura chamada registro embarque, não é? E essa estrutura ele seria composta, por exemplo, de dados tipo inteiro e de dados tipo caractere. Perceba que na estrutura de dados inteiro estão número da passagem, número da poltrona, idade. Já nos tipos caractere estão o nome da pessoa, a data, né? Eu falei que era inteira a data, né? Na verdade é tipo caractere, porque tem um barra, né? Então acaba que sendo caractere. A origem, o destino, a hora. E aí você delimita registro e fim registro. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? No outro vídeo. Aqui a declaração de variáveis, ó, por exemplo, é interessante que você define uma estrutura, isso aqui é importante você entender.
Você define uma estrutura e aí você pode estar utilizando essa estrutura em mais de uma variável. Então, veja que aqui ele usou a estrutura reg embarque na variável embarque. Você poderia estar utilizando essa estrutura em outra variável, tá? Então, isso aqui é um exemplo. E dentro da programação, como é que nós manipulamos os dados? Então, nós vimos como manipular dados nos vetores, dados nas matrizes, e como é que se manipula os dados nos registros. Então, aqui eu coloquei é simples, basta escrever o nome do registro, né, da variável, e separar com o nome do campo. Então, por exemplo, se você quiser ler, ou seja, se você quiser, na verdade, gravar, né? Porque aqui nós estamos com Portugal, esse comando ele vai servir para gravar. Então, se você quiser gravar o número da poltrona da variável embarque, aí você utiliza leia, embarque e poltrona, né? Então, por exemplo, se fosse só uma variável comum, uma variável qualquer, chamada embarque, você colocaria leia, embarque. Mas aqui é a variável tipo registro. Então, você precisa, além de definir o nome da variável, você precisa definir o lugar, o campo do registro, né? Que você está inserindo o dado. E se você quiser retornar, com o comando escreva, você retorna, tá? Dessa forma. Então, basicamente é isso. Nós vamos fazer, tá? Um exercício daqui a pouco sobre essa estrutura aqui chamada registro dentro do Visual G, tá? E aí eu queria saber se alguém aqui na sala ou aí online, se alguém tem alguma dúvida, aí pode fazer a sua pergunta agora. Nessa questão que eu falo de... O senhor pode repetir? O senhor volta... Tira a máscara. Eu vou falar aqui pelo... Nessa questão que o senhor falou de retornar, né? Quando a gente envia a data em embarque, a pessoa se refere a retornar o início, é isso? Deixa eu botar aqui. É no leia? Pronto, essa parte aqui, ó. A gente grava a informação aí no embarque.poltrona. Só que o senhor falou que ali em escreva, se a gente digitasse, era embarque e data. E no caso a gente retornaria o início, é isso? Então, essa parte aqui, ela é o mesmo raciocínio do código Visual G. Essa função leia vai habilitar para que o usuário ele entre com o número da poltrona. Então, quando você digitar leia, embarque poltrona, o cursor vai ficar piscando, aguardando o usuário entrar com a informação. E quando você digitar escreva, embarque data, você vai ter impresso na tela a data da viagem, tá? É o mesmo raciocínio. O que está mudando é a forma como manipulamos aqui os dados, certo? Então, por isso que eu coloquei, como manipular os dados dos registros. Então, é a forma que você insere o dado dentro daquele registro, dentro daquela variável, dentro daquela estrutura, e a forma que você retorna aquele dado, ou seja, a forma que você lê aquele dado. Na programação, quando a gente fala retornar, no caso aqui, retornar o valor da variável, é que você está lendo o valor dela, tá? É que você está acessando o valor daquela variável, tá? Mais alguma pergunta? Não, nenhuma não, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Pronto, então se não tiver, se ninguém tiver mais perguntas, vocês permanecem aqui na sala, tá? E aí a gente vai para a parte do Visual G, tá? Ou seja, nós vamos fazer um exercício dentro do editor de algoritmos para fixarmos esse conceito de registro, tá? Então, aguarda só um pouquinho aí, que a gente vai estar dando continuidade.